Muito bem, gente. Hoje a gente vai aprender a fazer um porta-moedas. É uma peça muito simples, muito rápida, vocês vão gostar. Tem uma boa saída, é barato de fazer e ajuda a diminuir o desperdício do seu ateliê. Então você vai usar muito material que você jogaria fora. Então você diminui o desperdício e aumenta o lucro do seu ateliê. Vale muito a pena. Para fazer o nosso porta-moedas, a gente vai precisar de 2 pedaços de tecido, retalhinho, né? Tecido geralmente de sobra de costura. 2 pedaços de tecido de 21 por 15. E um pedacinho de tecido de 21 por 10. 2 pedaços de zíper. Forro nas mesmas medidas do tecido principal. 2 de 21 por 15 e um menor de 21 por 10. 2 cursores. E retalho, gente. Retalho, pedacinho de tecido, sobra de material que muitas vezes iria pro lixo. Você vai utilizar isso e vai fazer uma peça que vai aumentar o lucro do seu ateliê. Vamos começar. Primeira coisa a fazer é cobrir o tecido da parte de trás do porta-moedas e esse menorzinho de retalho. Esse material aqui, gente, que a gente vai usar para base, ele não precisa. Aqui é um pedacinho de jeans, mas não precisa ser um pedacinho de jeans. Tanto faz ser liso, tanto faz ser estampado, é simplesmente um pedaço que a gente vai usar como base para costurar as tirinhas de retalho. Tá vendo? Pode ser qualquer tecido que você tenha. Eu tô usando um pedacinho de jeans porque os tecidos mais encorpados, o porta-moedas fica mais bonito, dá um aspecto de ser mais resistente. Mas as tiras, elas vão reforçar de qualquer forma o tecido base e vão dar um aspecto bem bonito para sua peça, tá? Então, da base do produto, você vai deixar e cobrir de retalhos 2 partes, a menor e uma das laterais. Vamos começar. Colocou os retalhos, agora a gente vai aparar as bordas, retirar o excesso de linha, deixar tudo bem bonitinho.
Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com essa peça menor de tecido. Vamos colocar os retalhos aqui, cobrir toda essa extensão com as tirinhas de retalho. Aqui também a gente vai aparar todo o excesso de tecido, todo o excesso de linha, porque a gente já vai começar a montar o porta-moedas. Então, preparar essa parte dos retalhos é muito rapidinho, gente, porque você vê que ele vai ter um tamanho bacana, dá para colocar dinheiro, dá para colocar chave, celular, cartão, mas é um tamanho ainda pequeno, né, para costura. Então, rapidinho você prepara essa parte dos retalhos e começa a montagem da peça. Primeira coisa, vamos colocar o zíper e o forro nessa partezinha menor. Vai ser a primeira parte que a gente vai começar a montagem do nosso porta-moedas. Tá aqui o forrinho. Tá aqui o pedaço de zíper. Aqui. E o forrinho, tá? Então, primeira coisa. Essa vai ser a parte de fora do nosso porta-moedas. Essa vai ser a parte que vai ficar forrada. Então, para montar, você vai pegar o zíper, essa parte dos dentinhos, virar para os retalhinhos, que seria a estampa, né, do porta-moedas. Aí, você vai pegar o forro, encaixá-lo aqui e passar uma costura na máquina. E agora, a gente faz isso aqui. Passa o forro para a parte de trás. Estica o tecido e o zíper. E vem com a costurinha de pezinho de máquina aqui. Muito bem. Aqui, a gente já vai colocar o primeiro cursor, tá? Lembrando que a gente coloca ele sempre iniciando por esse lado arredondado. Prontinho, encaixamos o cursor. Agora, a gente vai pegar essa parte do tecido que nós não passamos o retalho e vamos montar este bolsinho da frente aqui. A gente vai colocar e passar a máquina segurando este outro lado do zíper aqui.
pegar o forro e o zíper. Este é o outro pedaço de zíper que a gente vai usar. Da mesma forma que a gente colocou esse primeiro. O dentinho fica virado para baixo. O forro, esse tecido aqui, gente, ele não tem avesso e direito, tá vendo? A estampa dele é igual dos dois lados. Mas se ele tivesse avesso e direito, você colocaria direito com direito, tá? Então, vamos repetir. Zíper, o lado do dentinho para baixo. Tecido, direito com direito. E passar a máquina. Passamos a costura aqui, viramos o forro, dobramos, esticamos o zíper e passamos um pezinho de máquina aqui. Muito bem, já está começando a tomar forma o nosso porta-moedas. Agora, esse vai ser o fundo da nossa peça, a parte de trás. A gente vai colocar o forro e fechar o zíper. Bem parecido com o que a gente fez aqui com o mocinho da frente, né? Essa é a parte que vai ficar exposta, né? Que seria a nossa estampa. Essa é a parte que vai ficar exposta. Zíper, dentinho do zíper virado para baixo. Forrinho colocado aqui. E passamos a costura aqui. Muito bem. Agora, a gente vai puxar. Abrir, tá vendo? Esse aqui é o forro, você vai abrir. Esticar o zíper, esticar a parte externa e o forro. E passar um pezinho de máquina de costura aqui. Muito bem. Agora, a gente vai pôr o cursor nesse zíper e a gente já vai fechar o nosso porta-moedas. Prontinho. Agora, como a gente vai fechar o nosso porta-moedas? A gente vai unir as partes externas e o forro interno.
parte externa para cá, forro interno para cá. E a gente vai vir costurando aqui e aqui, aqui e aqui. Vamos costurar a parte de baixo e vamos costurar, deixar mais ou menos 4 dedinhos, costurar aqui e deixar a abertura para revirar a peça. Vamos lá. Agora, nós passamos a costura por toda a lateral, deixamos aqui o espaço de virar a peça e a gente vai aparar excesso de costura, excesso de linha, para na hora de virar a peça ela ficar bonita, não ficar retorcida, não ficar amassada, não ficar cheia de calambo, ficar com acabamento bonito. Vamos lá. Agora, a gente vai virar a peça. Você vem pela abertura e começa a virar aqui. Aqui tem o zíper, você vai abrir. E virar aqui também. Antes de concluir a abrir ela toda, você vai fechar essa abertura. Você vai dobrar as pontas e passar a máquina, concluindo o fechamento. Esse tecido aqui, vocês estão vendo que ele desfia, né? Então, eu vou cortar esses excessos aqui e fechar o mais rápido possível. Senão ele vai toda hora desfiar. Junta essas partes aqui e costura. Vamos lá.
fechado o fundo, a gente vai terminar de virar o nosso porta-moedas. Aqui está pronto o nosso porta-moedas. Aqui, forradinho, aqui geralmente as pessoas colocam moedas, chave, coisas de metal, tá? Para não estragar as outras coisas que podem ser guardadas aqui. Celular, óculos, cédulas, cartão. Então, hoje em dia ninguém mais faz casa sem celular, né? Então, tem um porta-moedas em que você tem que colocar tudo junto, não dá certo. Porque tela de celular não pode ficar resvalando em metais. Então, por isso que o nosso porta-moedas tem essas divisões. Aqui, celular, dinheiro, cartão. Aqui, chaves, moedas, coisas metálicas. Muito rápido, muito fácil. Vocês estão vendo que ele está até um pouquinho encorpado, mas ele não tem estruturador, tá? É só o material do fundo, das laterais, do forro e o trabalho que a gente faz com o patchwork dos retalhos, tá? Dá essa encorpada, essa fortalecida no tecido. Essa peça aqui, gente, a R$10 vocês conseguem vender essa peça sem dificuldade. Lembrando que ela é feita praticamente com sobras do seu ateliê. Então, o que você vai usar de novo mesmo são praticamente os 2 cursores. Os retalhos, o tecido lateral, o forro e até mesmo o zíper, muitas vezes vem de sobra de outras peças. Então, é uma peça econômica, tem uma boa saída, você pode fazer um preço baixo, que você não vai ter prejuízo, seus clientes vão amar. Gente, beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Tchau!